Olá meus amigos e amigas, estou indo novamente no Instituto Ressurgere para mais um vídeo da segunda-feira. É um vídeo sobre os autores da psicologia e muitas vezes não são conhecidos e sobre os livros mais importantes sobre eles. E hoje eu venho trazer um autor argentino. O nome dele é Roberto Almaga. Então aqui nós temos uma fotinho do Alberto Almaga. Dá para ver mais de perto aqui, ó. Opa. Aí agora ficou melhor, né? Ótimo. Então, Roberto Almaga, argentino, psiquiatra, psicoterapeuta, foi presidente e iniciador das sociedades de logoterapia do Uruguai e do Paraguai, licenciado em filosofia e diplomado em ciências religiosas. Seu trabalho tem se interessado pelos espaços teóricos da fronteira entre psicologia, psiquiatria, filosofia e até mesmo espiritualidade. Espiritualidade que a gente traz e não é no sentido religioso, certo? Promove cursos, palestras na América Latina, Europa, Ásia e África. E ele tem enfrentado com sensibilidade o desafio da multiculturalidade. Peraí, vamos de novo. Multiculturalidade. Palavra difícil. E o site dele é www.robertoalmaga.it. Esse livro eu venho trazer do Roberto Almaga, e é um profissional, um grande conhecimento. O livro ele traz principal e é o Cansaço dos Bons. Esse livro. Então, Cansaço dos Bons, a logoterapia como alternativa ao desgaste profissional. Então, esse livro é, na minha opinião, de todos os livros de burnout e eu estudei, esse é o melhor. E não é porque ele é um logoterapeuta e é um livro, é uma abordagem, eu amo muito, é a abordagem principal, eu uso na terapia, mas também por esse livro ele explica muito bem sobre o burnout. Tem algumas experiências de algumas pessoas também o burnout. E também ele traz algumas formas de diagnosticar o burnout, algumas formas de tratar o burnout, ou melhor, tratar a pessoa o burnout. Mas burnout, e palavra é essa, né? E bicho é esse. Então burnout é considerado uma condição de saúde pouco parecida com a depressão. Pode muitas vezes o burnout acabar levando à depressão, mas é muito específico ou a área profissional. Então a gente fala que burnout é um desgaste emocional em relação à profissão, ao seu trabalho. Então muitas pessoas ficam extremamente irritadas, frustradas no trabalho, mas em outras áreas da vida estão bem, estão tranquilas, mas no trabalho elas se sentem desgastadas, exaustas, irritadas, frustradas. E aí, claro, isso é só um resumão, né? É burnout, é muito mais complexo do que isso. Tem todos os sintomas ali direitinho e tal, né? Os critérios para diagnosticar o burnout. Mas a ideia desse livro é, além de ampliar a visão do burnout, também é dar uma contribuição a mais para os pesquisadores do burnout e para os terapeutas, e muitas vezes eles não conhecem. Então, só para vocês verem aqui o nosso sumário, então, o capítulo 1 vai falar sobre o desgaste profissional dos que ajudam. Então, eles trabalham, eles se dedicam, se esforçam, eles acabam tendo um desgaste profissional muito grande. E aí temos o primeiro ali, os pontos ali, né? O ponto 1. Susana, uma médica cheia de energia. E fala contra uma situação de uma mulher médica chamada Susana e ela passa por essa situação do burnout. Temos no ponto 2, o esgotamento profissional
definição da síndrome, é a síndrome de burnout. O terceiro ponto, esgotamento emocional. 4, despersonalização. 5, baixa realização pessoal. 6, avaliação pessoal. E esses pontos são bem importantes porque são basicamente os critérios para burnout. Então, faz lá os testes, os inventários, as ferramentas para diagnosticar burnout. Tem esses pontos aí, esgotamento, despersonalização e tal. O ponto 7. Do diagnóstico à terapia. Então a gente traz desde o diagnóstico até o processo terapêutico. 8. Dicas para recuperar-se e prevenir o desgaste profissional. Então não só se recuperar, né, a cura, mas também o prevenir. E é bem importante se proteger para não entrar nisso novamente. 9. Conselhos da psicologia cognitiva para agir na esfera pessoal. Então mesmo, né, às vezes as pessoas falam assim, logoterapia é uma abordagem fenomenológica existencial, então no trabalho cognitivo, comportamental. Não, trabalho assim. Alguns autores dizem até que ela é a primeira abordagem terapêutica ou aspectos cognitivos, trabalho cognitivo, comportamental. Antes mesmo da própria TCC e outras da mesma linha da abordagem da terapia cognitivo-comportamental e suas variantes, a logoterapia já estava fazendo isso bem antes. O próprio Aaron Beck pegou muitas coisas ali da visão do Freud para trabalhar. Freud é o autor da logoterapia, né, o fundador, para usar na sua abordagem, a TCC. E aí temos o 10, fatores externos. Aí tem outros assuntos importantes também e aborda. E é um livro muito bom, é um livro, um livro prazeroso de estudar, de ler. Não é um livro grande. Ele tem, tirando as referências, ele tem 184 páginas. Então é um livro curto e bem assim, ó, o designer dele assim, é lindo. E tem um relevo e muito bonito e nesses arames farpados. E vou ler rapidamente um pouquinho da página 13, 14, esse outra na orelha da capa. O ser próprio do homem e da mulher consiste em sua capacidade de autotranscendência e autodoação, ou seja, de sair de si mesmo, partir de sua forma orgânica, psicológica e social para abrir-se aos valores, ideais, tarefas e pessoas pelas quais sacrifica a vida. As pessoas que se empenham nesse trabalho e tal. Sem essa compreensão da natureza humana como autotranscendência, os estudos sobre burnout carecem de uma visão integrada das causas e geram um desgaste profissional. Por isso, tornam-se unilaterais. Leva-se em conta a pessoa chamada a trabalhar em situações de tensão emocional somente em suas dimensões biológicas, sociológicas e psicológicas. Esquece da dimensão espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido noético, noológico da logoterapia. Hoje considerada um tipo de inteligência, centro da vida e do projeto de quem tomou a decisão de abraçar uma profissão humanitária. E aí nós temos aqui um resumo aqui do livro, algumas perguntas, alguns questionamentos atrás, bem legais. E eu gostaria que você pudesse prestar atenção e até se tentar entender um pouquinho na sua própria experiência de trabalho, como é que anda a sua experiência de trabalho. Então diz assim, ó. Você acorda cansado e termina exausto o seu expediente de trabalho? Percebe que ficou insensível, frio e duro às pessoas ao seu redor? Acredita e trabalha demais e inutilmente e faz perder o seu sentido? Talvez, tá? Não é um diagnóstico essas perguntas, mas talvez você esteja sofrendo de burnout. Uma forma de desgaste profissional e acomete especialmente profissionais da saúde, educação, trabalho social, assistência espiritual,
enfim, e trabalha com gente e para gente. A atual sociedade de consumo pós-moderna favorece esse desgaste, manifestado por um número crescente de profissionais impedindo-os de se sentirem realizados com o seu trabalho e, em última análise, com a própria vida. Neste livro, Roberto Almada propõe-se a contribuir para que a terra continue sendo bonificada pelas pessoas boas, pelas pessoas honestas, sem que elas morram tentando. Sua abordagem é diferenciada, ou o instrumental da logoterapia deseja transcender a dimensão individual da pessoa para abri-la às suas relações de sentido e, sobretudo, às suas relações interpessoais. Então, é um livro muito legal, vale muito a pena estudar. Vai aprender muito mesmo, não use a abordagem da logoterapia, muito sobre burnout, talvez você consiga se conectar com você mesmo nessa leitura. Então não é um livro de autoajuda, tá? Mas é um livro e pode ajudar bastante. E se você tem algum desses sintomas e realmente se acha ali nas perguntas, procure um profissional para poder te ajudar. Porque é muito dolorido, muito difícil. Trabalhar por algo é importante para o seu sustento, sobrevivência, até mesmo de sua família, das pessoas que você precisa cuidar e ama. E muitas vezes você não consegue mais ser feliz nesse trabalho. E você vai adoecendo, podendo ir para o burnout, depois até mesmo para uma depressão. Então é muito importante que você procure ajuda se estiver com algum desses sintomas. Se não fizer o diagnóstico, né, concluir o diagnóstico de burnout, com certeza ainda vai ser bem significativo fazer terapia para resolver o que está te incomodando. Estou aberto também para que vocês possam me procurar, pedir ajuda, nem que seja por uma mensagem, um conselho, eu estou aí para ajudar, tá bom? Cabalístico que sugere também sempre muito conteúdo para saúde mental, muitos conteúdos gratuitos também. A maioria dos conteúdos do Tico são gratuitos. E pode ter certeza que a gente está muito disposto a te ajudar. Se tiver alguma dúvida, ele já mandar aí, manda no comentário do YouTube, curte ou compartilha, porque a sua opinião é muito importante para nós. E aguardo vocês aí na sexta-feira, onde nós teremos o nosso encontro ou outro tipo de vídeo. E é o vídeo Desvendando a Terapia, onde a gente fala de várias coisas sobre a terapia. E tenho certeza que vai ser muito, muito significativo. Até a próxima!